Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa, para o nosso videocast, né? O nosso Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem especial, que é a Jussiane, que é a nossa consultora pedagógica do LIVE, né? Nossa parceira aí da jornada de 25, né? Olá, Jussiane, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, equipe escolar, pais, famílias. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Jussiane? A Jussiane vai bater um papo com a gente bem legal sobre o LIVE. Hoje a gente está muito bem acompanhado aqui, né, Jussiane? Sim, Com os mascotes aí do LIVE, né, do nosso programa socioemocional, né, que os Colégios Interativa adotaram a partir de 25, né, nessa jornada que a gente tem aí. E é uma longa caminhada, né, Jussiane? com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer por este convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui participando deste momento. Obrigada. Bacana. Jussiane, antes de mais nada, né, para a gente já começar o nosso bate-papo, explica para o nosso público em geral, para aquele que tem menos informação, né, a gente sabe da correria do dia a dia, principalmente aquele que não é de escola do dia a dia, né, o que é o LIVE, né, o que é o programa do LIVE dentro das escolas em geral, né? O programa do LIVE é uma referência socioemocional a nível de Brasil. Uhum. Então, o LIVE é Laboratório de Inteligência de Vida. É um programa que trabalha com as emoções, que trabalha com a inteligência socioemocional e faz parte do dia a dia de cada pessoa desde o momento que ela nasce. É bem importante, né? A gente tem ciência disso. Ô, Jussiane, e assim, já pegando o gancho no que você disse, se a gente for fazer um histórico aí de alguns anos atrás, né, a gente pode usar a pandemia como referência também. Você acha que hoje é mais necessário ter um suporte socioemocional de um programa tão robusto quanto o do LIVE? Como que vocês enxergam isso? Hoje a necessidade é bem maior do que no passado? Com certeza, Marcelo. Eh, Principalmente depois da pandemia, né? As escolas buscam, programas que trabalham com as habilidades socioemocionais, que desenvolvem as emoções dos nossos alunos, das nossas crianças, para que elas percebam, para que elas consigam aprender a se autoconhecer e através desse trabalho a gente tem o autoconhecimento, a autorregulação, o desenvolvimento da empatia, dos relacionamentos. E isso hoje, não somente dentro das escolas, mas principalmente dentro das escolas, é de suma importância que seja desenvolvido, que seja trabalhado. Que legal, né, Jussiane? É bem bacana, a gente percebe isso, né? Jussiane, a gente teve o setembro agora, né, o mês de setembro, né, que acabou tem poucos dias, e o LIVE tem uma programação especial que é dentro da perspectiva do Setembro Amarelo, né? Explica para o nosso público, para os nossos alunos e famílias, um pouco como que o LIVE enxerga, sobretudo, em específico, o Setembro Amarelo. Então, sobre o Setembro Amarelo, eu falo para você que ele não é só o setembro, mas ele é outubro, novembro, dezembro, janeiro e todos os outros meses do ano, Sim. né? Olívia, ele traz essa preocupação, ele traz esse cuidado, Uhum. né, com a vida das pessoas, com a vida, com a sua vida, com a minha vida, com a vida dos pais, de todos que, né, estão dentro da sociedade. Então, Olivia é uma empresa que, além de preocupar-se, além de cuidar também dos seus colaboradores, cuida de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Então, nós temos vários movimentos, temos palestras, momentos dentro da empresa, momentos fora da empresa, proporcionamos momentos para as famílias, para as escolas, para os professores, né? Sempre trazendo este bem-estar, sempre trazendo essa importância que é a vida, né? Então, o Setembro Amarelo, é claro, ele existe, ele está aí, ele é comemorado, mas o Livre trabalha, comemora, desenvolve essas atividades o ano todo. Que legal, né. Luciane, a gente vamos falar um pouco mais específico agora do programa, né, ele trabalha Ora, desde o infantil até o médio, né. Eu queria que você explicasse um pouco qual a importância dos personagens, como que eles estão divididos mais ou menos e por segmento, né. Qual que seria mais ou menos o foco de cada segmento? A gente sabe que em função da faixa etária,
obviamente que tem um limite de se trabalhar, né? E à medida que o aluno vai ficando mais velho e mudando de segmento, obviamente que vai Uhum. aprofundando também, né? Fala um pouco disso, Luciane. Vamos lá. Então, assim, na educação infantil, nós trabalhamos com alguns fantoches, mas partimos do reconhecimento das emoções. Então, os nossos pequenos, de 3, 4 e 5 anos, eles sentem, né? Mas não sabem dizer o que eles estão sentindo. Até porque não existe sentimento bom ou ruim, existe o sentimento. Sim. Então, na educação infantil, através de história, através de música, através também com o auxílio dos fantoches, nós trabalhamos o reconhecimento das emoções. Então, amor, tristeza, raiva, né, alegria. Como que a criança reconhece estes sentimentos, estas emoções? A partir do primeiro ano do Fundamental 1, nós iniciamos o trabalho com esses mascotes. Então, este é o Tomás, temos o Geraldo e temos a Fernanda. A Fernanda, olha que coisa mais linda, a Fernanda. E esses mascotes, na verdade, ajudam as crianças a reconhecer estes sentimentos, né? E a partir das histórias que os professores contam, e já histórias estruturadas para essa faixa etária, as crianças elas se identificam com essas histórias, Sim. né? Dos personagens. Então, esses mascotes, eles auxiliam as crianças nesse reconhecimento e fazem com que aconteça o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia e o relacionamento. Já quando as crianças partem aí para o quarto, quinto ano, eles já não têm tanto interesse nesses mascotes. Ah, e um detalhe, os mascotes eles são convidados a irem para a casa das crianças todo final de semana. A professora sorteia uma criança e o mascote vai viver com as crianças na sua rotina diária, né? E isso faz uma diferença imensa dentro do material, dentro do conteúdo, enfim, dentro daquilo que o Livre proporciona. Já no quarto e quinto ano, como as crianças estão num momento de transição, nós trabalhamos com jogos colaborativos. Então, nós temos todo um primeiro semestre aí trabalhando com projetos, né, com dinâmicas, e no segundo semestre vem os jogos colaborativos. Sexto ao nono, que é o Fundamental 2, nós temos no primeiro semestre dinâmicas, um programa super legal, né? Um projeto bacana com os alunos, mas no segundo semestre nós trabalhamos com séries audiovisuais montadas específicas para os alunos. Então, é aquela linguagem, sabe? De aluno para aluno, de adolescente para adolescente. Então, eles se veem nas histórias, eles se veem nos vídeos, né? E isso torna com que essa relação, esse relacionamento entre os alunos, entre os amigos, entre as crianças e as famílias, os pais e filhos, se torne mais tranquila, né, de passar por esta fase. E no ensino médio, nós temos hoje o trabalho com o projeto de vida. Sim. Né? Então, o professor aplicador livre vai desenvolver os blocos, aqueles escolhidos pelos alunos, mas os alunos têm a possibilidade de passar, de estudar todos os outros blocos disponíveis para ele no nosso material. Que legal, hein? Então, assim, além do material físico, né, que as crianças recebem, o álbum da criança, o álbum do aluno, o caderno do aluno, os mascotes, os jogos para as salas de aula, os professores também têm toda a parte de formação, que isso também é muito importante, né? Então, o LIVE, ele não se preocupa ou ele não se detém somente a formação aos professores aplicadores, mas a todos os colaboradores da escola. Então, veja, nós temos os professores de Fundamental 2 e, às vezes, um professor, como é que no Interativa? Temos a professora Eduarda, que é a professora Live. Mas e os outros professores? Gente, os outros professores também têm a oportunidade de crescer, de evoluir, de fazer as formações que estão disponíveis dentro do nosso portal. Então, além de todas as formações básicas que nós temos,
né, de aprofundamento do conteúdo, de aprofundamento do que é o LIVE, nós temos outras formações, outros cursos também disponíveis. Que bacana. Quando você estava falando, Jussiane, estava passando um filme na minha cabeça, né? Eu conheço o Livre há mais ou menos uns 10 anos. E eu sou encantado com o Livre. Sempre fui, né? Já fui em congresso no Rio. Acho o programa extremamente sério. Sério. Porque acho que ele foi um dos primeiros também, né? Que com essa proposta bem arrojada. E eu fiquei lembrando, assim, eu me lembro quando fizeram um lançamento ali por volta de 19 das séries, né? E eu sei que isso foi atualizado, né? É, Mas como naquela época o livro já era precursor de criar série para os alunos dos anos finais, porque já falava a linguagem do jovem, né? Então era uma maneira, é igual você bem disse, para os pequenininhos funciona. À medida que o aluno vai crescendo, ele vai se tornando adolescente, o livro entende isso muito bem, né? Eu me lembro que no médio também teve uma época que tinha um diário, né? O diário de bordo, para o adolescente poder escrever. Então isso é muito bacana. Então eu acho que o Livre realmente foi um precursor nessa linguagem de como chegar no jovem, né, Jussiane? E nós fazemos uma reciclagem, né? A cada ano aí a gente entra com novas séries. Então, para 2026, nós vamos ter a nova série do 8º ano, Olha que bacana. que é chamada de Reflexos, né? E mais uma novidade que eu trago aí em primeira mão para os pais, Sim. né? Para as famílias do Interativa, que no ano que vem, a turminha aí dos primeiros, segundos e terceiros anos vão ganhar não, está ali dentro do nosso material, um almanaque de passatempos, para que seja feito, para que seja completo em casa, com as famílias. Então, o Livre sempre olhando, né, nessa estrutura do que fazer, como fazer para melhorar essa leitura, né, das emoções. Eu acho isso, sim, fantástico. Que legal. Jussiane, a gente sabe, o Live é um programa voltado para a escola, né? Foca muito no que está a BNCC, mas vai bem além, né? Porque ele trabalha muito essa questão do socioemocional. Eu sempre digo às famílias que ele é um apoio muito grande. Muitas vezes, né, a professora Live, ela pode dar um suporte muito grande também, né? A gente vê muitos casos hoje em dia, né, Jussiane, de alunos com ansiedade. A gente fala muito na saúde mental, de como esses jovens são afetados hoje, né, por questões externas, internas. Eu entendo, né, que o Li faz muito bem esse trabalho também de suporte na questão da saúde mental para os alunos, né, Jussiane? É bem bacana isso, né? Com certeza, com certeza. O LIVE, e é uma fala assim que a gente tem muito clara nas escolas, né? A aula de LIVE não é uma terapia. Não é uma terapia, mas a aula de LIVE é um aprendizado, né? Então, os alunos aprendem através das histórias, através das séries, através das músicas, através das atividades que são propostas, né? Através da escuta ativa. Eu acho isso muito importante. Então, do 6º ao 9º, por exemplo, Marcelo, nós temos o Círculo da Confiança, né? E como isso é importante para os nossos adolescentes. Então, é um momento de escuta, é um momento de confiança que a professora proporciona a esses alunos a falarem, né? A colocarem os seus sentimentos, a colocarem os seus problemas. E é chamado mesmo de círculo de confiança, porque o que se fala ali, se fica ali, né? Então, é claro que dependendo de situações, tem situações e situações, né? Isso é levado para a coordenação, para a direção, mas assim, muito específico, Busca criar um né? vínculo, né? Exato, Isso é exato, importante com o adolescente, né, Jussiane? exato. A Uhum. gente entende dessa forma também. Luciane, agora me conta uma coisa. Você viaja aí todo o sul, Brasil todo, né? Enfim. É, as queixas que você ouve, ou as demandas, né? As inquietações são as mesmas em geral? O que você tem mais ouvido aí? Às vezes o problema é só aqui na Interativa. Então vamos lá. Sabe aquela história que a gente fala assim, só muda de endereço? Os problemas são os mesmos. É bem isso. Os problemas são os mesmos, as inquietações são as mesmas, as angústias da equipe diretiva, da equipe docente são as mesmas, né? O que muda é este comprometimento da escola em buscar, né? Em ter algo, em ter um programa que é o apoio, que faça esse apoio, né?
E a gente do Live tem esse apoio, né? Então a gente é muito de ir até a escola, de fazer as visitas, de escutar os diretores, de escutar os professores, de fazer o acompanhamento pedagógico, né? Porque não adianta o professor ter toda a orientação ali no material e achar que está fazendo o correto. E muitas vezes está fazendo o correto, porque o professor sempre dá o seu melhor, né? Mas nós temos um time pedagógico específico, especializado, que vem até a escola para fazer esse acompanhamento. E isso faz toda a diferença no programa, né? Porque ele faz a correção de rotas. Sim. Então, ele acompanha as aulas, ele acompanha o professor, o time pedagógico, né? Ele faz toda essa parte de acompanhamento mesmo. Então, fica tudo muito mais fluido, fica tudo muito mais leve. Sim, com toda certeza. Jussiane, eu percebo, né? Você vai falando assim, eu vou associando muito a sua fala ao que acontece no dia a dia nas aulas, né? Sim. Eu percebo que nos anos finais, a gente acho que seria o terreno que a gente mais tem que cultivar, né? Porque o adolescente, muitas vezes, ele está nessa fase e de não confiar, de muitas vezes ali de algumas angústias, né? Inquietações, que é normal da idade. Mas eu percebo assim que o campo que a gente mais tem que avançar é nos adolescentes. Você percebe isso também em geral ou acho que não? Concordo com você, né? Mas também eu vejo a necessidade da gente, desde da tenridade, desde lá da educação infantil, começar a ensinar, a mostrar, né? A dar um norte para as nossas crianças. Hoje os pais, na verdade, eles se culpam um pouco, né? Pela falta de tempo com o filho, ou pela falta de qualidade do tempo quando está com o seu filho. Acho muitas vezes que a tela é mais importante do que a presença dele, ou então que a tela vai suprir uma necessidade, né? Às vezes o pai e a mãe estão ali tão atarefados que passa o tablet para a criança, que passa o celular para a criança assistir um vídeo, um desenho, fazer um joguinho, e isso não está assim correto, né? A gente tem falado tanto dentro do Live, em outras redes sociais também, né? O quanto as telas estão sendo prejudiciais, né? E aí eu falo não somente para os pequenos, mas para essa faixa etária dos adolescentes. Então hoje a gente vê essa necessidade dos alunos, né? Em ficar com menos tempo de tela, né? O quanto as telas têm sido prejudiciais aos nossos adolescentes. Essa parte, eles sentem falta, Sim. né, da tela. E o quanto isso é prejudicial. Então, aos pouquinhos, veio aí a lei, né, que tirou as telas da escola. Eu achei isso fantástico. A tela ela deve ser usada, mas com muita parcimônia, com muito direcionamento dentro das salas de aula. É um desafio, né? A questão do celular, da tela, né? Acho que quase todas as pessoas que a gente tem conversado, Jussiane, professores, profissionais, ao longo do ano, batem na mesma tecla, né? A questão da tela. E é dificuldade para a escola, né, Jussiane? Por exemplo, às vezes a gente cria uma cultura na escola, mas às vezes a família não é tão rígida, né? É uma Sim. questão. Às vezes a família é mais rígida do que às vezes a escola, porque a escola também precisa usar a tecnologia. A tecnologia tem que ser uma aliada, né? Exato. Quando a gente fala aqui do Live, é a mesma coisa. Passa um filme na minha cabeça, né? O Live chega na família através da escola, né? Pela parceria. Mas é importante que a família também tenha aquela coesão, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho em parceria, né? Então, às vezes, a gente desenvolve algo na escola e é vital que a família dê essa continuidade, né, Jussiane, em casa, né? E vice-versa, né? Exato, exato. Eu sempre falo nas escolas e já dei palestras várias vezes para as famílias, né, em várias escolas, que família e escola é uma via de mão dupla. Concorda comigo? Concordo. Não existe família e não existe só escola, né? Ambos precisam caminhar juntos, então é uma via de mão dupla, né? Então, quando a escola proporciona momentos para as famílias, olha que legal,
né? Então, vamos participar. Então, a escola está proporcionando esses momentos para a família. Por quê? Porque vê a necessidade, né? Então, o quanto é importante também as famílias terem esse olhar, um olhar mais cuidadoso, um olhar mais carinhoso, para que essa via de mão dupla de fato aconteça. É vital, né? Jussiane, o papo, a gente já está indo para a reta final, né? Tão bacana, o papo passa tão rápido, né? Que a gente nem percebe, né? Jussiane, a gente está falando da família, né? Eu queria saber a sua opinião, né? Como consultora educacional e tem visitado em várias escolas, né? Como que é o engajamento da família? Como que você tem percebido em geral? Você acha que vai ter muito que avançar ainda, né? Ou como que você faz um raio-x disso? Olha, nós temos escolas onde o engajamento é 60%, Uhum. outras 20%. Nenhuma é 100%, né? O que existe são possibilidades de crescimento, de engajamento da escola com as famílias, né? É um trabalho de formiguinha, Marcelo. Sim. É um trabalho que a gente que ama a educação, a gente não desiste. Então, assim, hoje a gente, né, organizamos uma palestra para as famílias, convidamos todas as famílias e o número não foi o esperado. Fazemos de novo? Sim, fazemos de novo. Então a gente vai tentar, vamos continuar, né? Até aquele momento em que as famílias percebam. Eu acho que é isso, sabe? E mesmo assim, quando vem uma ou outra família para dentro da escola, essas famílias servem como disparadores. É elas que vão disseminar, né, nos grupos de pais, para as amigas, enfim, para as famílias amigas. Poxa, vocês não foram na palestra? Foi tão legal, foi tão bacana. E aí, quando a escola proporciona outra, opa, agora eu vou, né? Então, assim, a gente sabe que todas as famílias têm inúmeros compromissos, né? Mas eu acho que eh, esse caminhar, essa formiguinha, assim, todo dia, sabe? Vai incutindo na cabecinha das crianças, das famílias, dos pais, né? Da importância da presença, né? Então, não existe presença 100% dos pais, em nenhuma escola que eu visitei até hoje, mas existe este caminhar contínuo, sabe, das escolas em não desistir. E a gente que trabalha com educação não desiste, né? É verdade, a gente não desiste. Para nós, não resta dúvida que a cada ano que passar de trabalho, com certeza os alunos vão estar melhores, os professores também, né? Porque enquanto você falava, né, que é importante começar da base, você imagina essas crianças que estão trabalhando com o livro agora daqui 3, 4 anos, né, Uhum. Jussiane? Não vamos nem tão longe, né? No próximo ano a gente já vai Sim. ver uma caminhada bem melhor. E para esses adolescentes também, que já vão estar com o segundo ano de programa, né? Por isso que é um programa, não é um projeto, né, Jussiane? Exato, exato. Jussiane, eu quero te agradecer já, infelizmente, o nosso tempo já está indo para o final, né? Já de antemão te agradecer a sua presença, né, deslocar até aqui, né, você é daqui de Curitiba, mas eu sei dos seus afazeres, foi muito difícil, né, a gente conciliar a agenda, então eu sei do movimento que você fez para poder estar aqui hoje, então quero te agradecer muito por isso, e agradecer o Live também. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, olhando para o futuro, né, e sem deixar de olhar para o presente, né, fazendo aí um compilado da importância do Live, né? E ele é muito importante para os nossos alunos, né? Para os alunos em geral, em nível de Brasil, e também para o futuro aí, né? Que a gente vai junto aí nessa caminhada aí. É, é, eu diria o seguinte: como você está se sentindo hoje, né? Quando eu fui admitida, escolhida para trabalhar no Live e recebi o e-mail que eu havia, né, sido aprovada, o e-mail tinha essa pergunta: Olá, Jussiane, como você está se sentindo hoje? Está tudo bem com você? Então, e é assim que eu sou recebida todos os dias, em todas as reuniões, né? Em todas as escolas que eu vou. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essa palavra de esperança, essa palavra de bem-estar, essa palavra de confiança que a gente precisa ter
todos os dias para passar para as nossas escolas, para passar para os nossos alunos, para os nossos diretores, né? O LIVE é uma referência em educação socioemocional no Brasil. Hoje nós estamos aí com mais de 1 milhão de alunos sendo desenvolvidos, trabalhados, né? E é um orgulho muito grande estar no LIVE, é um orgulho muito grande estar aqui na Interativo, e saber que vocês estão no caminho certo, né? O resultado a gente não vê do dia para a noite, é um processo, por isso é um programa, é ano a ano, dia a dia, história por história, série por série, né? Sempre na companhia dos mascotes ou dos fantoches, dos professores, enfim. É isso, eu acho que eu só desejo, assim, tudo de bom, né? 2025 aí já estamos quase finalizando, mas o Interativa está no caminho certo e por isso eu parabenizo vocês. E que os próximos anos a gente caminhe juntos, sempre pensando no bem-estar de todos e nessa alegria, né? Nessa felicidade que é de ter o LIVE aqui dentro também. Que bacana. Muito obrigado, Josiane, mais uma Imagina. vez, tá? Muito obrigado aí pela parceria aí do LIVE. E eu quero agradecer você, nosso público, né, que nos acompanhou até aqui, e mais um videocast, né, que é o Interacast dos Colégios Interativos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.